eu estava, de certa forma, abrindo mão de uma profissão pela qual eu sempre fui apaixonada e me dediquei 6 anos, que é a psicologia, para ter um negócio não por vontade, mas muito mais por necessidade do momento. Começando agora, mais um E-Show. Empreendedorismo é inovação, é você, à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o segundo episódio dessa super série com Bruna Vasconi, CEO e fundadora dessa rede Peça Rara. Vamos com a gente! Agora você já disse que é peça rara, né? Ou seja, é um brechó. Eu queria que você contasse pra gente como é que você chegou nessa ideia, como é que foi a primeira loja. Conta um pouquinho pra gente disso. No final da minha graduação, né, o meu ambiente de trabalho, digamos assim, né, aquele networking todo que eu tinha ali na faculdade, não só dentro do curso de psicologia, mas de todos os cursos que eu transitava ali na faculdade, por tudo, né, vendendo as coisas, ia terminar, porque eu ia me formar e eu não podia, eu já tinha 2 filhos nessa ocasião, não podia me dar o luxo de esperar uma especialização ou um concurso que fosse para entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro. Não havia tempo, eu não tinha como pausar ali essa renda extra, de certa forma, que eu fazia para dentro da minha família. E comecei a ficar muito preocupada, isso já no segundo semestre, prestes a me formar no final do ano, o que eu iria fazer. Curiosamente, eu tinha guardada uma revista que o meu marido Marcelo, por saber que eu tinha esse tino comercial, digamos assim, né, que essa veia empreendedora tinha me dado de presente, uma Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde a matéria principal da capa era uma entrevista com uma pessoa que tinha aberto um brechó infantil em São Paulo. Eu tinha lido, guardei a revista porque achei super interessante, eu tinha já os meus 2 filhos, e fui para São Paulo para fazer 2 dias de um curso para minha monografia com a minha professora orientadora da faculdade. No último dia, na hora de quase de ir embora, uma menina que estava com a gente falou: pessoal, antes da gente ir embora, quem é mãe e tal, e quiser me acompanhar, eu vou visitar um brechó infantil que tá super na moda aqui em São Paulo. Quando ela falou isso, eu me lembrei da revista. Fomos, obviamente, cheguei lá, era o brechó da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Achei super interessante, comprei coisas pros meninos e voltei pensando naquilo. Falei, gente, isso é muito interessante. Crianças crescem, perdem as coisas, enfim. Resumindo essa história, passados 2 meses, eu conversei com uma... Na verdade, a princípio, eu conversei com minha mãe achou um pouco, mas será? Coisa usada de criança. Conversei com uma amiga que também ficou assim, aí conversei com a minha outra amiga, que achou super legal e vamos fazer então. Vamos juntar as coisas aqui dos meninos e vamos ver o que a gente faz. Nessa ocasião, eu fazia pequenas reformas de ambientes e até mesmo de apartamentos, porque eu também gostava muito, tenho talvez essa herança que foi do meu avô, do meu pai, que meu avô foi construtor, meu pai, embora seja piloto aviador, sempre teve muita habilidade assim, com arquitetura, com desenho, com projetos, ele já desenhou algumas casas, já construiu algumas casas, eu acho que eu herdei isso dele, cresci vendo ele fazer isso. Então, por ter feito pequenas reformas e pequenos projetos nas casas onde eu morei, quarto de criança, enfim, comecei a fazer isso comercialmente, de certa forma, para amigos próximos. Então eu já tinha nessa ocasião, de certa forma, uma equipe de gesseiro, pintor, eletricista, marceneiro, enfim. Além de vender todas as coisas, eu vendia os projetos também, né? Que legal, que legal. Fiz muitos, assim, acho que eu fiz uns 20 apartamentos, sei lá quantos quartos de criança, também ao longo desse tempo de universidade, porque as pessoas que iam na minha casa viam o quarto das crianças e viam a cozinha que eu tinha, botavam um detalhezinho e me pediam ajuda. E eu ajudei algumas amigas até que eu falei, não, peraí, isso dá tanto trabalho, toma tanto tempo, preciso vender isso. E também foi uma fonte de renda e de experiência ao longo desses anos de faculdade. Que beleza! Muita coisa, né? É super interessante, se encaixa perfeitamente, né? E mostra, né, essa tua visão para negócio, né? Ou seja, você tinha um dom natural que você simplesmente foi desenvolvendo e fazendo. A exemplo disso, as pessoas viam, gostavam, você começou a fazer. Você, como eu digo, ligou o taxímetro, né? Opa, vamos ligar isso aqui, porque vamos começar a cobrar, né? Começar a cobrar as pessoas, vinham outros indicados e tal, e foi fazendo e ganhando seu dinheirinho. Só que você descobriu um foco maior e deu foco, né? O foco também é importante, né? Voltei um pouquinho atrás e falei dessa experiência das reformas e dos projetos, porque foi inclusive isso que facilitou e viabilizou para construir a primeira loja. Para construir a primeira loja. Porque, na verdade, com ali
aquela habilidade, aquela experiência pequena que eu já tinha, eu tinha, além das pessoas, dos profissionais, noção do que eu podia fazer sem investir muito, sem gastar muito, enfim. Então eu planejei uma loja que os móveis eram todos de gesso acartonado, pouquíssima marcenaria, acho que nada praticamente. Tirei da minha casa uma mesa, minha sócia uma coisa da casa dela, ela o computador, eu tal coisa, enfim. Em 15 dias a gente montou uma loja, que foi o primeiro brechó infantil de Brasília. Inauguramos essa loja com o estoque inicial de peças dos meus filhos, dos filhos dela e de filhos de mais algumas amigas. O nome já era Peça Rara da primeira? Não, Bis, o nome da primeira. Bis de mais Isso, exatamente. E aí foi um sucesso, a inauguração foi muito bacana. No dia seguinte, Correio Brasiliense, Jornal da Comunidade, Revista Foco, enfim, os principais veículos ali de comunicação ali da cidade foram até a loja para saber o que era aquilo, brechó infantil. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso há 17 anos. Como assim? Coisa usada de criança. E em um mês, a gente quadriplicou o número de fornecedores, que a gente chama, né? Que são as pessoas que levam as peças pra gente fazer a venda. O faturamento foi algo assim exponencial, que nem a gente acreditava naquilo que estava acontecendo. E muito trabalho, e eu e ela nos dedicando bastante. No entanto, a gente precisou ter uma conversa, porque eu percebi muito rápido ali naqueles primeiros dias de experiência que as nossas intenções, os nossos interesses, talvez fossem convergir. Eu estava, de certa forma, abrindo mão de uma profissão pela qual eu sempre fui apaixonada e me dediquei 6 anos, que é a psicologia, para ter um negócio, não por vontade, mas muito mais por necessidade do momento, porque eu tinha 2 crianças, enfim. E aí eu achei que não estava legal. Eu falei, não quero seguir dessa forma, porque a gente sabe que numa sociedade a gente precisa se complementar, a gente precisa ceder, enfim. Conversei com ela, a princípio ela não entendeu, ficou chateada. Não, a gente se completa, você não vai sair. Falei, não, fica, eu vou abrir a minha loja dentro dos meus propósitos, dos meus preceitos, do que eu quero. Uma das nossas principais divergências era a questão não só do mix de produtos, mas justamente essa questão dos clientes e das pessoas e dos relacionamentos, né, que iriam acontecer com um mês de operação, de loja, a gente ainda entendendo o que a gente estava construindo, porque nós não tínhamos noção, na verdade, né, do tamanho que aquilo iria tomar e da proporção. Mesmo como Bis, a loja prosperou, permanece, existe até hoje, enfim, com uma outra pessoa, mas na ocasião eu fiz questão, inclusive, que ela ficasse com a loja, porque não queria me sentir responsável, né, por ter trazido uma pessoa. Foi super importante, que acreditou, né, numa ideia que eu tive para, de repente, tirá-la e permanecer com aquilo. Então, a gente conversou, ela ficou, deixei muito claro que eu iria construir a minha historinha. Com 40 dias eu estava fora, procurando uma outra loja. Nesse momento, então, meus pais e minha mãe, sem questionar, partiu para me ajudar e vambora. Não sei se isso dá certo, essa história de coisa usada de criança, mas vou te ajudar. 3 meses depois, a gente inaugurou a primeira Peça Rara. Nasceu Peça Rara aí com 3 meses. Olha, se você me permite, essa coisa da formação em psicologia também, certamente você utilizou e muito ao longo aí dessa sua trajetória. Começou já na identificação ali de percepção de propósito e como sair, né? Como sair de uma forma tranquila. Obviamente, quando há uma cisão, sempre é difícil, não é fácil, né? E você, com certeza, com o seu conhecimento em psicologia, você ali já soube como sair e, voltando de novo, foco no objetivo, né? E conseguiu, obviamente, a contribuição dos familiares e tal para te ajudarem a dar esse foco. Nasceu Peça Rara. Vamos lá. Eu já um pouco mais segura do negócio, ainda sem uma noção muito profunda do que iria acontecer, mas eu já tinha uma certa segurança pela breve experiência, né, que tinha acontecido. E por esse motivo eu decidi que, além das peças e dos artigos infantis, eu iria comercializar também peças femininas. Então eu busquei uma loja maior, num ponto melhor, um valor de aluguel assim, que na época me acharam louca, né? Era o preço do salário do meu marido, o aluguel. E eu falei, não, vamos, porque vai dar certo e tem que ser, porque eu
preciso de espaço, a loja precisa ser grande, ela tem que ser bem localizada, tem que ser muito convidativa. Tem uma questão interessante também, que na ocasião a gente poderia ter financiado um imóvel, que a prestação desse imóvel, que é num bairro novo em Brasília, era na ocasião um bairro novo em Brasília, seria o mesmo valor do que eu estava pagando de aluguel. E eu lembro que tanto meu pai quanto meu marido, poxa, mas a gente podia comprar o imóvel, pagar a prestação para montar essa loja. Eu falei, não, a gente vai alugar a outra loja, porque é num lugar melhor, é num ponto melhor. A gente quer comprar um imóvel ou a gente quer montar um negócio? Se dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok. Mas eu tinha plena convicção que naquela situação não era possível, porque esse outro lugar era um bairro muito novo, desabitado, sem fluxo, sem público. Então, assim, talvez a gente tivesse feito, talvez eu tivesse hoje com o imóvel, mas não tivesse com peça rara, sabe? Aí volta o foco, hein? Olha o foco. Poderia convergir? Poderia. Às vezes até você tem uma sorte de convergir, não tem problema nenhum. Mas você sabia o que você queria e você partiu para cima. Exatamente. E aí inauguramos a loja com o segmento feminino e infantil. Foi outro sucesso, explosão de clientes, de fornecedores, muitas pessoas chegando novas todos os dias, com uma aceitação assim incrível. Uma ou outra situação da gente precisar lidar, né, com algum tipo de preconceito, de resistência, muitas pessoas entrando e perguntando qual era a parte do brechó, porque não entendiam que a loja toda era brechó, porque aquilo era muito novo, né? Há 16 anos a gente tinha em Brasília, principalmente, que é uma cidade super nova, aqueles brechós bem, assim, tradicionais, ou os bazares das igrejas. Então as pessoas não entendiam que a gente estava numa quadra, numa localização, num lugar comercial e que era nobre, de certa forma, mas que ao mesmo tempo ali a gente comercializava produtos de todos os tipos, de todos os preços, para todos os públicos. E, enfim, foi um desafio muito gostoso lidar com essas dificuldades também, mas ao longo dos primeiros 6 meses a gente se consolidou, assim, e foi nos primeiros 6 meses mesmo, porque no final do ano, a loja abriu em abril, no final do ano a gente já não dava conta da demanda, da quantidade de pessoas e da quantidade de peças que essas pessoas nos levavam diariamente, e a gente já passou a procurar um outro ponto, um outro local para a gente poder expandir e crescer o negócio, não por um desejo de vamos ampliar ou por uma ambição, mas por uma necessidade mesmo, assim. Como é que é essa mecânica? Ou seja, as pessoas traziam e deixavam as roupas em consignação para venda? Como é que era feito? Eu sei que você até evoluiu, né, ao longo do caminho, num papo que eu já tive lá com você na feira da BF e tal, você me contou alguma coisa aí, mas nesse início aí, como é que funcionava, né? Um monte de gente trazendo peças para você para vender, você vendendo muito, mas também chegando muito. Era em consignação sempre? Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver o 3º episódio dessa super série. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Oscar Wilde. E quem mandou foi Maria Luísa Dantas Pereira, do Distrito Federal, Brasília. Vamos à frase. O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. Oscar Wilde. Valeu, grande Maria Luísa! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Ou então, tá aí no YouTube? Vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um cliquezinho aqui embaixo e nos siga nas redes. Olha, foi muito bom ter você aqui no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!